1 de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler só o versículo 1 e 2 com você. Eu vou ser bem rápido para compartilhar essa palavra. Mas eu quero que você entenda algo que Deus ministrou no meu coração de uma forma muito gostosa. De sexta para sábado, às 4 horas da manhã, o Senhor me despertou. E eu acordei, como sempre acordo todas as madrugadas, mas o Senhor me falou uma palavra, Ele falou comigo sobre salpicar o sangue. E aí eu peguei o iPad, anotei lá, salpicar o sangue. Fechei, coloquei ele no lugar e fui dormir. Orei um pouco, fui dormir. E quando eu acordei, eu comecei a procurar saber o que Deus estava querendo me dizer sobre salpicar o sangue. O que isso queria dizer? Qual era a verdade sobre o salpicar o sangue? O que aconteceu aí, Edilson? Pega o outro lá, o meu. Está com a Milena. E aí eu comecei a pesquisar e eu falei, Deus, se o Senhor falou isso comigo, tem alguma coisa a ver. O Senhor deve ter falado comigo algo sobre isso. Me faz lembrar. E eu fiquei o dia orando, quando foi na parte da tarde. Eu disse aqui na quarta-feira que a primeira epístola de Pedro foi o texto que a minha devocional durante toda a semana foi nessa carta. Só que eu costumo estudar a Bíblia, eu costumo marcar o que eu estou lendo, alguns textos que eu destaco, algumas anotações. E aí eu fui nas anotações que eu havia feito de Pedro e eu não encontrei nada sobre salpicar sangue. E eu pegava as Bíblias e tem as pesquisas e eu digitava salpicar o sangue, não vinha nada sobre salpicar. Eu acho que nem tem essa palavra na Bíblia, salpicar. Sabe o que é salpicar? Quem sabe? Não é possível que vocês não sabem, esse monte de cozinheiro e cozinheiro. O Gledinho sabe o que é salpicar. O que é salpicar, Gledinho? Não é salpicão, não. É isso aqui, assim, mais ou menos, né, Gledinho? Cozinha, Gledinho é cozinha. Então, salpicar sangue é jogar um pouco, não é isso? Tem até o cara lá não tem? O cara Então, salpicar sangue. Mas eu procurei na Bíblia, eu não encontrei nada sobre isso. E eu comecei a estudar e orar, e falei com a Áquila, falei, meu amor, Deus falou algo comigo. Só que eu não estou achando na Bíblia sobre isso. Tem alguma verdade sobre isso, tem algum texto sobre isso. E aí eu falei, eu vou ler de novo a carta de Pedro. Porque como é a minha meditação durante toda a semana, e aí eu li, passei a meditar apenas naqueles textos que eu havia destacado. Eu li de novo, e 1 Pedro 1 e 2 diz assim, olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Versículo 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento ou a presciência de Deus Pai, pelo pré-conhecimento de Deus, escolhidos pelo pré-conhecimento de Deus, pela obra do Espírito, santificadora do Espírito, para 2 propósitos, aqui diz, para a obediência, diga comigo, obediência. Diga de novo, obediência. E para a aspersão, diga comigo, aspersão. Diga aspersão. Então, quando eu li isso, eu falei, epa, salpicar sangue, aqui está falando sobre a aspersão do seu sangue. Eu acho que é isso, e eu fui estudar sobre a palavra aspersão. Eu fui estudar sobre o verbo aspergir, ou espargir também, eles são parecidos e têm o mesmo significado. E aspergir é exatamente salpicar. E o texto está dizendo que Deus, escuta isso, pelo pré-conhecimento dele, pela presciência dele, ele te escolheu pela obra santificadora do Espírito para 2 coisas, para a obediência e para a aspersão do sangue.
Querido, quando eu comecei a olhar isso, eu falei, epa, meu Deus, tem uma verdade aqui nesse texto, que eu ainda não tinha percebido dessa função, desse chamado, dessa separação do Senhor sobre as nossas vidas para um propósito. Então eu quero que você me ajude nessa noite. Se eu estiver certo ou errado, por favor, me ajude. Vou ler de novo. Escolhidos, versículo 2. De acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Eu entendo que esse versículo, Lucas, você que é um pregador, você vai me ajudar. Esse texto está dizendo que eu fui escolhido para duas coisas. Primeiro para obedecer e depois para aspergir o sangue. É isso mesmo? Você leu aí? É isso mesmo que está falando aí, Jonathan, no texto? Que você foi escolhido para obedecer e para aspergir o sangue? É isso mesmo que está dizendo aí no texto, querido? Sim ou não? Pedro está dizendo que o Senhor me escolheu e te escolheu, primeiro para obedecer a Ele e depois para aspergir o sangue dEle. Acompanhe comigo uma leitura em Êxodo, capítulo 24. Abre aí a sua Bíblia. Esse texto fala de quando Deus está confirmando a aliança com Israel. Êxodo capítulo 24. Acharam Êxodo capítulo 24? Êxodo está entre Gênesis e Malaquias. É fácil de achar. Está no Velho Testamento. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 24, diz assim: depois disso, disse a Moisés: suba um monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas essas palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Isso é o quê, querido? Isso é o quê? Isso é o quê? Obediência. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. E na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Tem alguma coisa a ver com a gente isso aí? Sim ou não? Tem ou não tem? Ó, estação, comunhão, sacrifício. Moisés colocou metade do sangue em tigelas, preste atenção nisso. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Então, do sangue daqueles animais que foram imolados, que foram sacrificados, ele separa metade do sangue e coloca em vasilhas, em tigelas, e a outra metade, como era de costume, ele derrama sobre o altar aquele sangue. Era essa a prática normal, era esse o ritual natural de se fazer. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor lhe ordenou. Isso é o quê, querido? É o quê? Pedro está dizendo que ele nos chamou primeiro para obediência. Depois disso, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. A Bíblia diz que Moisés, então, pega aquela tigela com a metade do sangue dos sacrifícios, e ele começa a aspergir o sangue sobre as pessoas. Ele começa a salpicar o sangue sobre as pessoas. Ele começa a jogar o sangue sobre as pessoas que estavam ali, porque aquelas pessoas, elas tinham decidido obedecer. E entre a obediência e a aspersão do sangue, eu vejo o sacrifício, porque só há sangue se houver sacrifício.
Não tinha como Moisés aspergir o sangue se não tivesse o sacrifício. Então ele decide, ele fala para o povo decide obedecer. E após decidir obedecer, ele convoca o povo ao sacrifício. Ele separa o sangue do sacrifício. E agora ele começa a aspergir o sangue sobre as pessoas. Por isso que eu entendo quando Paulo escreve aos Filipenses e fala que nós somos a aliança do Senhor. Nós que adoramos em espírito, somos... Como é que é a palavra lá? Esqueci. Deu branco. O sacrifício que fazia com a criança, o 8º dia, que levava o sacerdote, era cortado o prepúcio dele. Como é que é? Circuncisão. Paulo escreve aos Filipenses e diz que nós, que servimos e adoramos em espírito, somos a circuncisão. Como somos a circuncisão? A circuncisão era um ato, era um ritual. E agora Paulo está dizendo aos Filipenses que nós somos a circuncisão. Sim, ele está dizendo, vocês são o sinal da aliança entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Por isso, sois geração eleita, sacerdócio real. Era papel do sacerdote fazer a circuncisão. E agora, na nova aliança, todos nós somos sacerdotes. E como sacerdotes, somos nós o sinal nas pessoas de que eles agora estão aliançados com Deus. É por isso que Paulo fala aos Coríntios que nós somos a reconciliação. Recebemos em nós o ministério da reconciliação. O que é reconciliar? É falar para aquelas partes que estão distantes que elas podem se aproximar, porque há amor e perdão. Não precisam mais brigar, não precisam mais viver distantes um do outro. Vocês agora estão livres. Sabe, querido, um dos problemas que a religião trouxe sobre os homens é exatamente colocar sobre eles um castigo que Deus não coloca, um peso que Deus não põe. Jesus, ele falou, o meu fardo é leve e suave. Mas agora a religião vem e condena. Eu preguei essa palavra ontem lá na Metodista, e logo quando terminou o culto, uma mulher me procurou e falou, pastor, que palavra que mexeu comigo, porque eu estou servindo uma pessoa, eu estou ajudando alguém. E ela começou a contar uma história de um homem que ela está ajudando, que mora em outro país, e que esse homem foi criado dentro de um padrão religioso. E esse homem disse para ela, olha, para mim não tem mais jeito, eu sou um pecador, eu já não tenho mais salvação para mim, eu vou para o inferno. E ela falou, eu vou lá e vou aspergir o sangue de Jesus sobre a vida dele. Querido, o que eu e você precisamos entender é que nós carregamos dentro de nós a mensagem da liberdade. Nós carregamos dentro de nós a mensagem da salvação. Agora escute, não há comunhão se não houver aspersão de sangue. Porque o propósito da comunhão é para que quem se aproxima de mim, ou a pessoa que eu me aproximo dela, eu posso ser alguém que vai aspergir o sangue de Jesus sobre ela. O sangue da salvação. E entenda, o poder do sangue é salvar. Aos medrosos de plantão, começa o vento bater a janela da sua casa e você grita, sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus não tem poder para fazer a janela parar de bater. O diabo manifesta em alguém e você diz, sangue de Jesus tem poder. Não, o sangue de Jesus não tem poder para isso. Ele tem poder para salvar. O nome de Jesus tem o poder para expulsar demônios. Vai fazer a cirurgia e começa, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Não adianta. A não ser para salvação. Se morrer, vai para o céu. Aleluia. Eu não fiz isso não, tá? Eu só falei uma vez. Mas o que eu estou querendo dizer para você, querida, é que você precisa entender quem é você no contexto do reino. No contexto da vida com Cristo. No contexto da salvação. Qual é o seu papel? Para que você foi chamado? Você foi chamado principalmente para duas coisas. Primeiro, para a obediência, porque se você não obedece a Jesus, não é obedecer algumas coisas, é obedecer em tudo. Se você não for fiel no tudo, você não é fiel em nada. Não existe meio fiel.
Existem os fiéis e os infiéis. Se você é fiel 99%, mas em uma área da sua vida você não é fiel, então você não é fiel. Estou certo ou estou errado? Não, eu sou fiel à minha esposa em tudo. Só que de vez em quando você não é fiel. Não, eu sou fiel ao Senhor em tudo. Eu só não sou dizimista, então você não é fiel. Mas pastor, mas querido, eu não vou mentir, não vou ficar. Não, o começo é assim, depois melhor não, piora. Porque em Cristo é tudo ou nada. Ou você se lança, ou você vai viver de migalhas a vida toda. E colocando a sua salvação. Não estou dizendo que quem é dizimista vai para o inferno, não disse isso aqui, tá? Mas eu estou falando sobre fidelidade. Porque senão daqui a pouco, tem um camarada aqui, eu não vou falar quem é não, mas tem um camarada aqui que me procura e fala assim, não, porque o senhor pregou domingo, ele só pega um trechinho assim da minha palavra, né? Está até rindo, sem vergonha. Pega só um trechinho da minha pregação e me questiona. Eu falo, rapaz, ouve a pregação toda. E aí tem uns engraçadinhos ainda que edita e recorta só um pedacinho, né, Igor? E sai distribuindo ainda os pedacinhos. Vou falar com você, tá? Mas entenda, querido, você precisa ser fiel em tudo. Dá um toque em quem está do seu lado e fala assim, seja fiel. Agora o texto de Pedro está dizendo que eu fui chamado para a obediência e também para a aspersão do sangue. Escute, eu e você somos instrumentos de Deus para aspergir o sangue. Mas eu queria desenhar isso aqui nessa noite. Eu queria que você entendesse isso. Eu vou ter que fazer uma pergunta, eu queria que Deus usasse alguém aqui. Alguém para me ajudar. Tem alguém aqui nessa noite? Você entrou aqui na igreja, mas você se sente um pecador, indigno. Escute, todos nós somos pecadores. Mas se Jesus voltar agora do céu para buscar a sua igreja, ou se você morrer nesse exato momento, você não tem convicção de uma vida na eternidade com Ele, porque o seu padrão de vida, você entende assim, você acha assim, que o seu padrão de vida não é digno de viver em Deus. E você se sente distante de Deus, distante da vida de Deus. Ou seja, você não se sente salvo. E você está aqui nessa noite, mas você não se sente salvo. Tem alguém aqui assim? Então vem aqui, Bruno, vem aqui na frente. Pode vir também, pode vir, todos que entendem isso, pode vir aqui, fica aqui na frente. Como é que é? Ao despisto. Vou acompanhar para ele não ir sozinho, que nada, você também está sentindo. Brincadeira, irmão. Pode vir, pode vir. Quem mais que levantou a mão? Então vou aproveitar o pastor Gilmar, que ele está aqui na frente, que é homem de Deus, tem uma vida no Senhor e eu posso testemunhar isso. A Bíblia diz, Gilmar, sobe aqui, deixa o Bruno sozinho, que você foi chamado para aspergir o sangue de Cristo. A Bíblia diz, no texto de Êxodo, que quando Moisés chamou o povo se dispôs a obedecer. Você está disposto a obedecer? Então fala assim, eu vou obedecer. Vou obedecer. Todas as coisas. Todas as coisas. Que o Senhor mandar. Que o Senhor mandar. Aleluia. Pastor Gilmar é um cara obediente, amém? Nós concordamos com isso? O sacrifício já foi feito lá na cruz. O sangue de Jesus já foi derramado. Mas nessa noite, o Senhor, Ele está nos dando um pouco do seu sangue. E eu queria que você olhasse para esse copo de água, pastor Gilmário, como se o sangue de Jesus estivesse aí. Nós podemos contemplar isso, sim ou não?
Amém? Agora a Bíblia diz que o Gilmário foi chamado para aspergir o sangue sobre a vida do Bruno e do Lucas. Então, Lucas, Bruno, olha para mim. Vocês acreditam em Jesus? Sim ou não? Você acredita, negão? A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. E quando ele morreu, ele já perdoou todos os seus pecados. Você sabe qual é o nosso problema, querido? A gente não sabe levar essa mensagem. Se o Bruno chegasse para mim e dissesse, eu sou um pecador, o homem, David, é isso mesmo, cara, você é um pecador miserável, você tem que arrepender, senão você vai para o inferno. Essa não é a mensagem do Evangelho, querido, não. A mensagem do Evangelho não tem nada a ver com o inferno, a mensagem do Evangelho tem a ver com o céu. A mensagem do Evangelho não tem nada a ver com condenação, ao contrário disso, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há sobre ele, Romanos capítulo 8, versículo 1. A mensagem do Evangelho não é, olha, tem um monte de gente que está saindo, está ficando fora. Não, a mensagem do reino é sobre o reino e as pessoas que farão parte dele. Lembra da mulher adúltera? Lembra da mulher adúltera, Lucas? Lembra da mulher adúltera, Bruno? Onde estão os teus acusadores? Ela olhou em volta e ela não viu ninguém, não tinha ali nenhum acusador. E quando ela se levanta, Jesus vira para ela e fala, então pode ir embora, porque nem eu te condeno, vai e não peques mais. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de condenação. Escuta isso, querido, eu e você fomos chamados para aspergir o sangue de Jesus sobre as pessoas. E o sangue de Jesus é o que me purifica de todo o pecado. Eu quero que você fique de pé nessa hora. O pastor Gilmário vai representar, isso é um ato profético. É um ato profético daquilo que eu e você vamos fazer a partir de agora. Você não vai mais julgar ninguém, você não vai mais condenar ninguém. A partir de hoje você vai aspergir o sangue de Jesus sobre a vida das pessoas. Deixa eu te falar a mensagem do Evangelho que você vai levar. Comece a dizer para as pessoas, você não está condenado, porque o sangue de Jesus te perdoa de todos os seus pecados. Você entendeu isso? Tem alguma música do sangue aí? Qual é essa aí? Qual é essa aí? Hã? Da graça? Pode cantar da graça. Porque a graça é uma graça. E quem tem graça não vive sem graça. E nem desgraça, só vive abençoado. Levante as suas mãos para os céus. Lucas, Bruno, deixa eu dizer para vocês, não há condenação para vocês, meu filho. O céu, a eternidade é sua. E Jesus conquistou para você. Então receba a salvação em Cristo nessa noite. E alguém nessa noite que pode vir e abraçar esses queridos dizendo, seja bem-vindo.